Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Leandro Claudino, sou da página Nordestino Investidor. Como a gente está em período eleitoral, né, agora a gente vai ter o segundo turno das eleições presidenciais, né, em alguns estados vão ter o segundo turno para governo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse tema, né, e trazer para vocês um entendimento, a minha ótica sobre isso. Espero que me entendam e quero compartilhar com vocês falando um pouquinho sobre isso. De forma bem resumida, eu não vou tomar muito tempo, mas eu vou mostrar também o meu posicionamento sobre esse tema. Então vamos lá, assim, de início, deixar bem claro que essa página que eu criei, Nordestino Investidor, criei ela com o objetivo de compartilhar os meus ganhos e fazer com que isso sirva de motivação para milhares de brasileiros, talvez milhões nesse alcance que vai estar chegando esse vídeo, uma página hoje e no futuro, mas ajudar as pessoas a conhecer o mundo dos investimentos. Esse foi o meu objetivo e continua sendo. Então eu não criei a página para quem é de direita, para quem é de esquerda, para quem vota fulano, para quem vota em Beltrano, não criei para nada disso. Criei com o objetivo de ajudar pessoas e tenho certeza que é isso que eu tenho feito. Mas como a gente está num cenário político aí que tem muitos ânimos à flor da pele, né? Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre isso e o que é que eu acho sobre esse cenário atual. Eu vou começar falando um pouquinho das eleições que teve domingo agora, no dia 2 de outubro de 2022. A gente teve as eleições, né? Então assim, na Câmara e no Senado entrou uma quantidade muito grande de políticos, né, de candidatos que venceram as eleições, que tem uma visão mais liberal. E quando a gente fala tem essa visão mais liberal, é no sentido de liberal de liberdade mesmo, em vários sentidos, por exemplo, liberdades individuais, defendem esses temas, defendem temas relacionados também à liberdade econômica, né, livre mercado, por exemplo, enfim, liberdade de forma geral. Então, quando a gente fala candidatos liberais, é nesse sentido, sabe? Então, qual foi o reflexo disso na Bolsa? E também relacionado, além dos deputados federais e senadores que foram eleitos, né, bem como governadores também, a gente também teve o resultado lá nas urnas dos candidatos à presidência, né? Lula e Bolsonaro, né? Mostrou que estava polarizado e a gente já sabia disso, né? Entre os dois, mas mostrou que a diferença entre Bolsonaro e Lula não era aquela diferença tão grande como a mídia colocava anteriormente. A mídia e principalmente os institutos de pesquisa, digamos assim, erraram feio, né? Mas enfim, no dia seguinte, na segunda-feira, a gente viu que a Bolsa ela reagiu de forma positiva. Por quê? Primeiro, tiveram vários fatores. Tem gente que fala de um fator só, mas na realidade tiveram vários fatores. Eu vou expor aqui alguns. Primeiro, a Bolsa ela vê com bons olhos a inserção, a entrada de candidatos liberais na Câmara e no Senado. Por quê? Porque são candidatos que visam, por exemplo, livre mercado. É algo que para a Bolsa é ideal, né? Você não monopolizar algo, você tem um mercado mais aberto. Isso gera oportunidades, possibilidade de mais empresas virem, empresas crescerem, enfim. A Bolsa vê isso de uma forma legal. Então, na Câmara e no Senado entraram, né, muitos políticos liberais com essa visão mais liberal. Então, isso faz com que o mercado, a Bolsa, ela reagisse de uma forma boa, com certeza. Mas, além disso, o que é que houve também? A gente teve em alguns estados, né, como, por exemplo, Minas Gerais, principalmente, mas outros estados também, né, Paraná, entre outros estados do país, venceram as eleições para governadores, né, candidatos que também tinham essa visão mais liberal. Então, por exemplo, Zema, em Minas Gerais, é um candidato de direita com essa visão liberal. E isso fez com que empresas estatais do estado de Minas Gerais, na segunda-feira, subissem, tivessem suas ações supervalorizadas pela possibilidade dessa visão mais liberal de Zema de, no futuro, aí, ele talvez privatizar algumas empresas estatais. Então, isso foi um motivo também que fez com que a Bolsa subisse. Em São Paulo, né, Tarcísio, a mesma coisa, né? Então, a gente vê a Sabesp, por exemplo, Copasa, Semig, tiveram altas que foram muito elevadas, né? Isso fez com que puxasse a Bolsa também. Então esse foi o segundo motivo. E um terceiro motivo, que algumas pessoas não acreditam, mas eu acredito sim, é que essa diminuição da diferença entre Bolsonaro e Lula, né, diferente do que as pesquisas estavam mostrando, isso mostrou que o mercado olhou isso de uma forma positiva. Ou seja, diante de uma análise que era feita de que Lula venceria no primeiro turno, essa redução da diferença mostrou uma possibilidade de Bolsonaro vencer no segundo turno, por exemplo. Então isso anima o mercado também. Então são vários fatores. A gente vê que a política ela influencia de forma direta na Bolsa de Valores. Todos nós sabemos, né, que visões mais liberais são favoráveis à Bolsa de Valores. Isso é importante que você saiba. E aí eu vou encerrar falando o seguinte: na minha ótica, na ótica de Leandro Claudino, página Nordestino Investidor, é meio antagônico, digamos assim, você investir na Bolsa de Valores e você defender princípios de esquerda. Por quê? E aí eu vou falar diversos fatores aqui. A gente sabe que a esquerda ela é mais fundamentada em princípios socialistas e comunistas. E quando a gente pega essas duas áreas, digamos assim, né, esses dois ramos aí de estudo, digamos assim,
a gente vê que são políticas muito mais voltadas avessas à Bolsa de Valores. Então, por exemplo, se a gente vai para o comunismo de forma mais profunda, né, e a gente vai estudar assim, o que o comunismo ele quer, para se implantar um comunismo, o que é que ele coloca como metas para se acontecer, a gente vê que, por exemplo, a questão da individualidade, o comunismo quer abolir, propriedade privada, o comunismo quer abolir, questões relacionadas à família, que lá na época Karl Marx era relacionada à burguesia, o comunismo também quer abolir, as nações de forma geral. Se você ler aquele livro de Karl Marx, o Manifesto do Partido Comunista, ele deixa bem claro essas coisas, digamos assim, essas metas do comunismo e que ele quer abolir, né? As verdades eternas, enfim, algumas coisas que o comunismo quer abolir. E quando a gente pega isso e confronta com a Bolsa de Valores, a gente vê que são totalmente avessas. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? A gente, como investidor da Bolsa de Valores, a gente pode ser esquerda, pode ser direita, pode ser o que for. O importante é a gente investir. Mas quando a gente vai ver a essência de ambos os lados, a gente vê que políticas mais voltadas para a direita estão muito mais relacionadas com os ideais da Bolsa de Valores do que políticas de esquerda. Muito pelo contrário, se a gente pegar governos com políticas de esquerdas implantadas de fato, e a gente tem muitos exemplos, né? Cuba, Nicarágua, aqui na América do Sul, Venezuela, meu Deus, Venezuela, país com o maior potencial petrolífero do mundo, está como está. A Argentina indo de ralo abaixo. Então, assim, quando a gente começa a avaliar, a gente vê que, poxa, será que esse realmente é o caminho certo? Ao meu ver, Leandro Claudino, não. Sei que eu posso perder alguns seguidores fazendo esse vídeo. Pessoas que não vão entender o que eu estou querendo passar, vão deixar de me seguir, não tem problema, né? A página é aberta para quem quer seguir, para quem não quer seguir. Mas eu não poderia deixar de me expressar sobre esse tema e trazendo a minha visão. Se você discorda, perfeito. A gente está numa democracia, você tem todo o direito de discordar. Mas olhando por uma ótica de Bolsa de Valores, o que é mais positivo para a Bolsa de Valores, eu vejo no cenário de direita uma possibilidade de a gente ter um crescimento da Bolsa de Valores muito maior do que no cenário vencendo o governo com políticas esquerdistas, ok? Então era isso que eu queria trazer para vocês, o meu pensamento. Se você puder me ajudar curtindo esse vídeo aqui, compartilhando, fazendo com que ele alcance mais pessoas, eu vou ficar muito grato, tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus. E estamos por aqui. Até mais.